Seja muito bem-vindo ao canal Psicotrader e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre definição de objetivos. E nós temos que entender que temos objetivos internos e objetivos externos. Os objetivos internos se relacionam com tudo aquilo que nós queremos nos tornar, aquilo que nós queremos ser. Então aquela pessoa que está saindo da fase da adolescência, indo para a fase adulta, ela com muita frequência pensa em se tornar pai ou se tornar mãe, por exemplo. Isso é um objetivo interno. E claro que isso tem motivações endocrinológicas, psicológicas, sociais e etc. Da mesma forma, à medida que nós vamos evoluindo nas etapas da nossa vida, nós também passamos a ter objetivos externos a nós, os quais nós queremos conquistar. Então a pessoa começa a pensar em sair da casa dos pais para poder ter a sua própria casa. A pessoa quer buscar um pouco mais da sua independência, então ela começa a pensar no tipo de veículo que ela quer dirigir, se uma moto ou se um carro, e uma série de outras coisas que as pessoas vão desejando conquistar ao longo da vida. Quando nós estamos convivendo em sociedade, nós testemunhamos as pessoas alcançando objetivos internos, como por exemplo a conclusão de uma faculdade, o início da sua profissão e mais para frente o reconhecimento dessa pessoa enquanto profissional, o seu tempo de estudo, né, a sua dedicação ao trabalho, as suas promoções e assim por diante. Assim também como nós testemunhamos pessoas trocando de carro, trocando de casa, indo morar em lugares melhores. E às vezes o inverso disso tudo também acontece, a depender das escolhas que essa pessoa faz na vida, que podem infelizmente trazer, em vez de uma evolução, né, trazer um retrocesso para a vida da pessoa. Agora, uma coisa muito prejudicial que acontece é quando nós começamos a nos comparar em relação aos outros. Se essa dose de comparação for uma dose que te estimula a se dar um pouco mais, a investir em você um pouco mais, que te estimule de alguma forma a você conseguir superar as suas próprias dificuldades e os seus desafios, tá ótimo, tá valendo. Agora, quando a dose dessa comparação ela é excessiva, você começa a acreditar que todas as outras pessoas estão indo bem e você está indo mal. É como ficar falando aquele ditado popular, né? Que a grama do vizinho sempre é mais verde. Exercemos aí o nosso julgamento, o nosso juízo de valor, que nesse termo comparativo não é saudável para a sua saúde mental. E quando trazemos esse tipo de pensamento e esse desenvolvimento que eu estou trazendo aqui para vocês e comparamos ele ao mercado financeiro, aos resultados no day trade, nossa senhora, é ruim, é ruim. Você pode escrever nos comentários aí, né, compartilhando um pouquinho da sua experiência quando você está verificando os resultados que as pessoas estão apresentando nas redes sociais versus o resultado que você teve na rede social. É muito comum que você veja assim um placar de lavada em relação a você. E aí você começa a se colocar como uma pessoa menos capaz, como uma pessoa que não tem a quantidade de capital certa para conseguir fazer e etc. E não avalia realmente se aquele resultado que você está observando, que você está vendo, ele é um resultado verdadeiro. Tá? Cada pessoa
se envolve com as suas atividades de uma forma diferente. Cada pessoa tem uma condição, né, e uma capacidade de avaliação operacional diferente. Então, devemos pensar que se aquele resultado que nós estamos vendo é um resultado verdadeiro, poxa, que bom que essa pessoa está conseguindo fazer, e sim, eu devo buscar me aproximar dela para conseguir aprender com ela o que eu preciso transformar em mim. Eu preciso evoluir, mas se eu ficar olhando apenas para o dinheiro que ela conseguiu fazer e aquele dinheiro que você não conseguiu fazer, você está desenvolvendo uma atitude invejosa. E inveja não vai te levar a nenhum resultado positivo, muito pelo contrário. Ok? Entendendo isso, agora nós vamos partir para a evolução desse conceito de definição de objetivos sob o viés de um campo de estudos chamado neurolinguística. O nosso cérebro, ele processa os pensamentos através de imagens. Então eu falo para você a palavra maçã. Imediatamente o seu cérebro ele vai transformar a palavra em uma imagem, seja ela uma maçã vermelha ou uma maçã verde, pequena ou grande, uma folhinha no cabo ou não. O cérebro ele vai processar o significado da palavra com a imagem. Se eu mudar a palavra para cachorro, aí complicou, não são apenas duas opções, existem várias. Mas se eu buscar fazer um filtro sobre as raças de cachorro e falar para você pastor alemão, Doberman, husky siberiano, poodle, imediatamente seu cérebro conseguiu transitar nessas palavras, produzindo imagens mentais. Então, significa que o nosso cérebro consegue executar os nossos pensamentos em imagens. Dessa forma, é importante que você consiga definir aquilo que você quer ter de forma material, de forma externa a você, como uma imagem específica também. Então, se você falar assim, eu quero comprar um carro, ok, quantos modelos e marcas de carro nós temos por aí? Então, da mesma forma, você vai precisar fazer um funil e conseguir estreitar o máximo possível as suas opções de carro que você gostaria de ter. Então, essa é a primeira etapa. Conseguir trazer um objetivo que saia do campo geral e trazê-lo para o específico. Esse é o primeiro ponto. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou apresentar nos próximos vídeos para vocês a sequência dessas etapas de definição de objetivos. E no final eu vou fazer um compilado de toda essa metodologia que você vai precisar entender. Por enquanto, eu gostaria que você fizesse esse exercício de pensar nos seus objetivos internos e pessoais de desenvolvimento, e quanto mais específico, melhor, assim como também com seus objetivos externos, materiais, de forma específica. E ao definir isso mentalmente, você vai escrever esses objetivos num caderninho, numa agenda, numa folha, e vai guardar em um local onde você possa visualizar, para que o seu cérebro possa continuamente processar essas palavras em imagens. E aí nós vamos começar a ver que os nossos interesses e as coisas que vão acontecendo nos nossos próximos dias vão se direcionando para a execução, para a realização daquilo que você está processando. Um exemplo disso foi quando eu comprei a minha moto. Quando eu pensei a palavra moto, eu pensei em várias possibilidades. E aí eu fui afunilando até ficar entre duas opções.
E com essas duas opções eu passei a consumir conteúdos através da internet, que eram vídeos, fotos, ficha técnica de cada uma delas. E na sequência dos próximos vídeos eu vou falando um pouco desse e de outros exemplos para te ajudar. Se você puder, já vai tendo essa iniciativa de escrever e de definir aquilo que você quer internamente e externamente nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu joinha, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com as outras pessoas. E até o próximo vídeo. Um grande abraço para vocês. Tchau!